Paz seja convosco. Amém. Você reparou que o meu paz, ele tinha 3 E's? Paz. Paz. 3 E's. Como a voz do povo é a voz de Deus, tá nada, é nada. Tá amarrado isso. Tire do seu coração que a voz do povo é a voz de Deus, porque não é, tá? Não é, tá? Vamos finalizar o nosso tema da vontade soberana de Deus nessa manhã. Falta pouco, tá? Então nós finalizamos a aula antes do intervalo, falando sobre a aplicação de algumas regras para compreender a vontade do Senhor. Falamos que nós temos que ter a nossa vida em harmonia com a palavra do Senhor, buscar alinhar não a vontade de Deus a nossa, mas sim a nossa, a dele. Nós temos que ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus e compreender o que é esta vontade. E nós temos que estar envolvidos no reino de Deus, nós temos que colocar em prática e nós temos que primar para que o reino de Deus ele cresça. E aí, neste espaço que a gente tem ainda nesta manhã, nós vamos falar de alguns erros que frequentemente são cometidos nesta matéria de cumprir, praticar a vontade do Senhor. O primeiro erro é evitar ter a má vontade de pensar. O ser humano, depois que ele entra no campo espiritual, ele começa a achar que tudo é sobrenatural. E que a mente dele, o cérebro dele, ele sai da cabeça e é colocado dentro de uma gaveta e ele não tem mais que pensar. Isso é um erro. Nós somos seres racionais. Tanto que o apóstolo Paulo ele fala que nós temos que mudar a nossa mente. E aí nós explicamos o conceito no dia lá, falando sobre metanoia, que é mudança de mente. Você traz um conceito, entende este conceito, e aí você pratica este conceito, mas é porque você entendeu. É algo que aparece bem errado dentro dos casamentos, por exemplo, em especial cristãos, em que parece que o homem, ele é o sábio, e a mulher é a burra. A mulher não é a burra. A mulher ela é tão inteligente, tão capaz como o homem, tá? Tão inteligente e tão capaz como o homem. E aí, quando há algum tipo de comando, que nós já falamos sobre a estrutura familiar, em que nós temos a figura de Deus, nós temos a figura do homem como um sacerdote, depois a mulher e depois os filhos. O homem, ele não manda na mulher, ele orienta a mulher. Ele pastoreia a sua esposa. Se a esposa mesmo assim quiser fazer, não tem essa, eu não quero, vou dar uma porrada, não vou deixar gastar dinheiro, não existe isso. Nós somos seres racionais. E se o Espírito Santo ele não convencer, nós temos que tomar cuidado com esta má vontade que nós temos de pensar. As pessoas frequentemente têm má vontade em refletir. Esse tempo de espera parece que é um tempo em que você cruza os braços e não faz nada. Não é isso. Essa reflexão, ela demanda força e energia. Você gasta energia. Você está ali analisando a sua mente, está analisando as suas ações, os seus pensamentos. É a falsa piedade você não pensar. Você fala, não, Deus está no controle e eu não vou fazer nada. Está errado, nós temos que agir dentro do que nos é possível agir. Dentro desse caso, por exemplo, causa judicial. Você recebe uma notificação, não foi o que aconteceu comigo. Você recebe uma notificação e você fala assim, Deus proverá. Negativo. Você tem que buscar entender, tem que buscar conhecer, tem que procurar um profissional. Tô doente. Deus vai curar. Pede oração, amém. Vai no médico, faz os exames, recebe o laudo. Dentro daquilo que é dentro da palavra de Deus, você põe em prática. Nós somos seres racionais e parece que a gente esquece. Entra na igreja e você fica burro.
Por isso que as pessoas falam que a religião é o ópio, é a droga do povo. Por quê? O cara para de pensar. Ele acha que não, agora tudo é sobrenatural. É a falsa piedade, um sobrenaturalismo do tipo prejudicial, que exige impressões interiores sem qualquer base racional e evita atender a frequente recomendação bíblica de refletir. É a conhecida sentir no coração. Se você sente algo no coração, marca um cardiologista, vai lá, se você tem um plano de saúde, senão você tem que programar antes, vai lá e fala: Senhor, eu estou sentindo algo no meu coração. Deuteronômio 32, 29. Deuteronômio 32, verso 29. É bom. Nos diz assim: tomara fossem eles sábios, então entenderiam isso e atentariam para o seu fim. Deus nos fez seres pensantes. Ele guia a nossa mente quando em sua presença resolvemos seguir as suas ordenanças. Foi tudo que nós temos falado. Então você tenta dobrar o seu coração à vontade de Deus, ao querer do Senhor, espera na vontade dele, e você começa um processo. Fez o que você pode fazer, e aí você espera. Efésios, eu gosto daquela passagem de Efésios, da armadura de Deus. Ele fala: depois de você ter vestido a armadura toda, capacete, couraça, espada do Espírito, escudo, sandálias, você fez tudo. Você coloca, e aí a parafrase é minha, né? Você coloca um pé na frente, um atrás, levanta a mão, ó, espera a luta, entendeu? Espera a luta, porque ela vai vir. O sentido de colocar um pé na frente e um atrás é um sentido de uma posição firme. O que a gente faz é colocar a perna um do lado da outra e fica fazendo assim, ó, cocheia. O cochear em dois senhores, já falei para vocês, é cair para um lado, cai para o outro. Eu não estou rebolando não, hein? Cai para um lado, cai para o outro. Você um dia acredita, no outro dia não acredita. Num dia você é, no outro dia você não é. Tudo isso acontece porque a sua mente não foi transformada. Se a sua mente ela foi transformada, se você é um ser pensante, você coloca no teu entendimento que aquilo não é bom, aquilo não é devido, você não faz, porque você entendeu. Agora, se você tem o pensamento, alguém falou, não faça isso, você fala: será que é? Quando você entender, você para de fazer. Segunda, erro: evite possuir a má vontade de pensar à frente. Não é só no seu momento, mas pensar na frente. Vou comprar um carro, vou pagar 72 parcelas. Eu tenho um orçamento de R$1.000 e a minha parcela é de R$500. Eu vou passar 12, 24, 48, 4, 60, 72, 6 anos. 6 anos, é os juros. 6 anos amarrado com uma prestação, sem que nada dê errado. Não, mas eu já fiz as contas, olha, tal, está sobrando aqui ainda R$200, R$100. E se ficar doente? E se acontecer tal coisa? E se tiver um problema? E se o carro quebrar? Então a gente tem que entender que a gente tem que pensar, adiante. A palavra de Deus diz que se você vai fazer um plano, você tem que colocar tudo no papel. Para que depois o exemplo é da casa, você está edificando a casa, constrói aquele esqueleto, acabou o dinheiro. Quantas casas a gente passa e vê só aquele esqueletão, né? O cara gastou 10 mil, 20 mil, 30 mil, acabou o dinheiro. As pessoas olham e falam assim: que besteira que ele fez. Regularmente as pessoas não querem pesar as consequências a longo prazo das suas alternativas no curso de uma ação. Voltando ao exemplo do carro. Pastor Paulo, eu quero dar um testemunho. Falei: o que é, meu irmão? Comprei um carro, Deus me deu um carro. É mesmo? É. Olha que lindo, que carro lindo. Aí vai lá, tá.
Aí ele dá o testemunho para a igreja. Passa 2 meses e não consegue pagar. Cadê o carro, irmão? O diabo tomou. Retaliação. Não foi retaliação. Você não fez o orçamento direito e você não deu conta. A burrice foi sua. Pensar adiante é parte da regra divina para a vida, tão boa quanto a regra humana para a estrada. Frequentemente apenas vemos o que é sábio e certo e o que é tolo e errado, quando consideramos os resultados a longo prazo. Você sempre tem que olhar para frente. Novamente, Deuteronômio 32, 29, tomara fossem eles sábios, então entenderiam isso e atentariam para o seu fim. Se as pessoas elas entendessem para onde elas vão, se você abrisse a sua boca e falasse para as pessoas para onde elas vão sem Cristo, dificilmente elas continuariam seguindo nesse caminho. O problema é como que eles vão se converter se não há quem pregue? Mas você está preocupado com o seu ser, com as suas coisas, com o seu trabalho. É tudo você. E aí as pessoas elas padecem. Você tem direito a fazer planos? Sim. Só não faz planos quem está morto. Quando o cara está morto, ele não tem mais plano. Estava lá, no finalzinho do intervalo, a dos reis falou assim: eu tenho um plano, uma ideia sobre educação. Ela tem planos porque ela é viva. Vai se cumprir? Senhor, apresenta o que eu estou querendo fazer. O meu desejo é esse. O Senhor pode me instruir. Terceiro, evite a má vontade para aceitar conselhos. A palavra de Deus diz que na multidão dos conselhos há a sabedoria, entendendo que, cuidado de quem você ouve os conselhos. Já contei essa história, mas ela cabe aqui, eu vou contar novamente. Salomão, grande rei de Israel, dominava, cobrava altos impostos, era riquíssimo. Quando ele morreu, seu filho ascendeu ao poder. Ascendeu não é acender o fósforo. Subiu ao poder. O cara fala, ele ascendeu. Acendeu o quê? O fósforo? Fiat Lux? Não. Ele subiu ao trono. E aí Jeroboão, que era uma pessoa que foi levantada lá entre as tribos de Israel, foi lá e pediu para ele que ele atentasse em relação à quantidade de imposto que estava sendo cobrado. E ele falou, vou pensar. E ele foi aos sábios, e os sábios falaram que ele tinha que dar uma aliviada, e ele foi para os ímpios, os brothers, os manos, os caras, e aí eles falaram assim, não, se você agir assim, eles vão pensar que você é fraco. Salmo 1 é exatamente isso. Bem-aventurado aquele que não se detém, não se... Como é que é? Salmo 1. Essa sequência é importante. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda. É a figura de você estar andando e você está andando com uma pessoa. Não anda, não se detém, para discutir e não se assenta, que é uma condição de que eu aceito o ensinamento dele. Então, quando a gente pensa nos conselhos, a gente tem que realmente buscar conselhos com as pessoas antes de tomar decisões importantes na nossa vida, mas a gente também tem que buscar os conselhos de pessoas corretas. Provérbios capítulo 12, verso 15, é o provérbio que fala que na multidão dos conselhos há a excelência da decisão. Buscar conselhos é um sinal de, é um sinal de imaturidade e de convencimento. Dispensar conselhos ao se tomar uma decisão importante. Quando você não busca conselhos, você está sendo soberbo. Eu sei e eu resolvo. Há sempre alguém que conhece a Bíblia, a natureza humana e nossas próprias habilidades e limitações mais do que nós mesmos.
E ainda que não possamos aceitar seu conselho, alguma coisa boa tiraremos, se pesarmos com cuidado o que nos for dito. Sempre a visão das pessoas, elas têm uma visão diferente daquela que nós temos. E é sempre interessante você pesar o que as pessoas acham, e não ir apenas pelo que você pensa. No mínimo você tem que pesar aquilo que está sendo falado. Será que o que a pessoa está falando é certa? E às vezes as pessoas falam, olha, eu sou assim e eu não mudo. Eu acho que isso é certo e pronto. Entenda que isso tem que ser verdadeiro em relação a princípios bíblicos verdadeiros. Mas entenda que a palavra de Deus, ela não é estática, ela é dinâmica. A palavra de Deus é algo que está sempre em movimento. Então você pode ter um conceito que foi plantado na sua vida, que você achou que era certo e não é. E aí você muda. Quarto conselho, erro frequente. Evite ter a má vontade de suspeitar de si mesmo. Às vezes as pessoas olham para si mesmo e falam, eu não erro, eu sou bom, está tudo certo. Já é um erro. Evite ter a má vontade de suspeitar de si mesmo. Será que o meu coração, ele está falando alguma coisa que é agradável a Deus? Será que eu estou falando aquilo para me agradar? Será que esse sentimento de paz que eu tenho é algo que está alimentando a minha vontade? Normalmente o é. O versículo diz que o coração ele é enganoso. O que é enganoso? E a figura mais clara do engano é a figura da serpente, a figura de Satanás, em que ele vem trazendo palavras que são macias, são palavras que são agradáveis, mas são palavras que levam você para a morte. Dificilmente você vai pensar mal de si mesmo. Sempre você vai achar que você tem a razão, mas nem sempre você tem a razão. Frequentemente as pessoas não gostam de ser realistas a si mesmas, a respeito de si mesmas. Uma coisa que as pessoas não gostam dentro do aconselhamento bíblico, serem confrontadas. A pessoa ela vai para o aconselhamento para que alguém fale assim, é isso mesmo, parabéns, você está certo. De onde você tirou toda essa sabedoria, Rayane? De onde você tirou todo esse entendimento, André? Foi Deus que iluminou? É isso que as pessoas querem ouvir. Mas a regra é, em regra nós estamos errados. Quando nós pensamos a respeito de um assunto, normalmente esse assunto, ele tende a pender para nós, para o nosso desejo, a nossa vontade. É aquele exemplo que eu dou sempre para vocês. Quando você vai lavar, está muito movimento, gente, muito movimento. Aquele exemplo que eu dou para vocês. Quando você vai lavar o banheiro, a água, se foi feito bem o projeto do banheiro, a água ela vai por ralo. Você tem que ter esse entendimento, que as suas decisões elas são pautadas no que você quer, não no que é o certo. Frequentemente as pessoas não gostam de ser realistas a respeito de si mesmas e não se conhecem muito bem. Elas possuem emoções e nós possuímos emoções, mas a base das nossas emoções é uma base egoísta. O que é uma base egoísta? Sempre em prol de mim. As nossas emoções também têm uma base escapista. Sempre eu tento escapar da verdade e que a minha vontade ela se privilegie sobre a dos outros. Por isso que é interessante quando as pessoas falam mal de políticos, quando os políticos colocam funcionários que são parentes. Olha que absurdo, o cara colocou o seu filho, colocou o seu irmão, colocou o seu tio. A pergunta é, se você tiver um cargo para ganhar 10 mil reais, e você tem o teu filho, o teu irmão que está sem dinheiro, será que você não vai ceder esse emprego para essa pessoa? E eu não estou dizendo que está certo, eu estou falando que nós somos hipócritas. Nós achamos que nós somos diferentes, mas nós não somos diferentes. Quer conhecer uma pessoa ignorante? Dê poder para ela. Esse poder naturalmente vai perverter as suas ideias.
As nossas emoções também têm uma base autoindulgente. O que é isso? O outro merece ser crucificado, eu não. O outro pecou, miserável, eu cometi um erro, eu cometi um engano, não era bem o que eu queria fazer, me dá outra chance. O contexto da parábola do credor incompassível é muito claro em relação a isso. Em números simbólicos, o rei manda fazer um censo de todos os devedores dele. E aí no topo da lista tinha um homem que devia para aquele rei 2 bilhões de dólares. E ele chama aquele homem na sua presença. Ele fala: você me deve 2 bilhões de dólares. Me paga. Ele fala: eu não tenho como pagar essa dívida. Então eu vou te prender. E você vai ser meu escravo por toda a sua vida. Você, a sua casa, vou tirar tudo de você. Deus, tenha misericórdia de mim. Ô rei, tenha misericórdia de mim. Aí o rei olha para ele e fala: tá bom, eu sei que você não vai ter condições de pagar. Eu estou acrescentando coisas, pelo amor de Deus, hein? Eu sei que você não vai ter condições de pagar. Então vou fazer o seguinte: isso não está fazendo falta para mim. Está abençoado. Vai embora. É mesmo, rei? É. Ele sai dali, encontra uma pessoa que devia 10 reais para ele. E fala: você me deve 10 reais. E o cara fala: eu não tenho dinheiro. Então eu vou te prender. Não faça isso. Eu vou te dar um jeito de pagar. Não. Você vai prender. E aí aquilo chega ao rei. Autoindulgência é: eu mereço uma segunda chance. O outro não. O outro merece a cruz. O outro merece o chicote. O outro merece a morte. Isso acontece demais quando você vê as notícias. E você vê os escândalos, você vê as falcatruas, você vê... Parece que você nunca cometeria aquilo. Mas nós somos autoindulgentes em relação às nossas emoções. E também nós somos autoengrandecedores. Nós achamos que nós somos bons demais. Nós somos piedosos demais. Olha como eu sou legal. Aquilo que eu fiz tem este aspecto. Aquilo que eu fiz tem esta motivação. Tais emoções devem ser detectadas e desacreditadas, não devendo ser tomadas erradamente como direção. Cuidado com o que as suas emoções direcionam a você fazer. Você pode ficar doente. Você pode ter reveses na vida que eles nunca vão ser corrigidos. Precisamos perguntar por que sentimos que determinada atitude é certa e não nos obrigar a dar razões para isso, porque você vai conseguir 1000 razões. Eu estou fazendo isso é para o bem de tal coisa, e aí você pensa: por que eu estou fazendo isso? E não é da razão. Eu estou ajudando o Alice, não, mas porque ele precisa de dinheiro, é porque a Júlia é pequena, é porque isso, é porque aquilo. Não, mas por que realmente eu estou fazendo? Não procure razões, porque a gente vai achar razões para isso. Ao fazermos isso, seremos sábios, se expusermos o caso adiante de mais alguém, em cujo julgamento confiamos para dar o seu veredito sobre as nossas razões. Precisamos também orar. Salmos 139. Versos 23 e 24. Quando você tiver um sentimento no coração, Salmos 139, 23 e 24. Sonda-me, Senhor, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo teu caminho eterno. Quando você pensa em sondar, você pode pensar em alguma coisa como um microscópio, em que você olha buscando exatidão, acuidade, aquela certeza de que aquilo que você está vendo é exatamente aquilo, realmente. Vou olhar melhor, vou olhar com mais cuidado, vou olhar com mais zelo, eu vou olhar com mais amor. Ele está pedindo para Deus, fala: Deus, convence o meu coração,
se o que eu estou querendo decidir é algo do Senhor ou se não é. E me ensina a andar nos teus caminhos, porque eu não consigo. Eu sou desprovido de toda e qualquer sabedoria e conhecimento e eu preciso do Senhor. Verso 5 não. Quinto, evite ter a má vontade e confiar no magnetismo pessoal. O que é isso? Aqueles que não estão profundamente conscientes do orgulho e da decepção em si mesmos, nem sempre podem perceber essas coisas no outro. Se você acha que você é bom demais, os outros também são bons demais. Se você acha que o seu coração é um coração perfeito, sem pecado, eu não consigo ver nada de mal em mim, naturalmente você vai olhar para essas pessoas da mesma maneira. Cuidado com relacionamentos, cuidado com o aluguel de uma casa, cuidado com a compra de um carro. Se você for comprar um carro, dificilmente a pessoa vai chegar e falar assim: olha, quando você dá a partida, ele funciona direito, mas quando passa 3 minutos, começa a bater válvula. Ele vai olhar para você e fazer aquela maquiagem no carro para que você não consiga ver os defeitos. Se você é uma pessoa que percebe que o teu coração é ruim e que quando você quer vender o seu carro, você acaba querendo fazer a mesma coisa, você vai olhar de uma maneira diferente. Nós temos que olhar para as situações com muito zelo, e a palavra de Deus diz: maldito o homem que confia no homem. Eu vou entregar tal situação na pessoa e deixo para lá. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Aqueles que não estão profundamente conscientes do orgulho e da decepção em si mesmos, nem sempre podem perceber estas coisas nos outros. É o problema de certos líderes talentosos que influenciam outras mentes com o seu magnetismo ou o seu... Como é que é aquele... Cativando, não é? Quando a pessoa tem uma empatia natural, como é que é o nome disso? Empatia? Não. Tem uma palavra. Os líderes que têm esta empatia, tem um nome, fugiu. Normalmente conseguem envolver as pessoas de tal maneira em que as pessoas começam a acreditar naquele homem. As pessoas começam a acreditar naquele homem independente do que ele fala. Então, fiz o casamento do Felipe. Cadê a Raiane? Oxi. Fiz o casamento do Felipe com a Raiane. Eu estabeleci um elo emocional com eles. É natural isso, tá? É natural. Andei com o André nas dificuldades. Andei com a Esther. Andei com A, B, C. Você começa a estabelecer um relacionamento comigo de tal forma que você começa a confiar em tudo que eu falo. E aí você para de pesar. Você para de pensar. Não é porque eu falei 50 coisas corretas que eu não falei mais 10 erradas. E você tem que ouvir tudo, pesar, filtrar, e aquilo que é bom você fica para você. Aquilo que não é bom, você deixa de lado. Cuidado com influências de pessoas sobre você. E mesmo quando um homem talentoso e atraente reconhece o perigo e tenta evitá-lo, nem sempre pode evitar que os cristãos o tratem como um anjo, como um profeta, aceitando suas palavras como direção segura e seguindo cegamente a sua liderança, e é um dos grandes erros dentro da igreja cristã. Dentro desse quadro de confiança, as pessoas começam a ouvir de forma cega. É um ungido de Deus. Entenda que eu sou tão ungido de Deus como você o é. Ungido quer dizer separado de Deus. Você estava no meio daqueles que Deus odiava e Deus fala assim: vem cá. Então não há algo especial, espiritual sobre a minha vida que não tenha sobre a sua vida. O mesmo Espírito Santo que habita em mim, habita em você. E se eu falo uma besteira e você sente aquele cutucãozinho, opa,
Será que o pastor Paulo está realmente falando alguma coisa? Será que ele não está falando isso porque ele está nervoso? Será que ele não está falando isso porque ele não entendeu direito? São todas situações possíveis. Mas este não é o modo de ser guiado por Deus. Não é através de homens, é através das Escrituras. Por isso que não ache que tudo que eu falo para você eu vivo, porque eu não vivo. Eu estou procurando viver. É uma luta da minha carne com o meu espírito, como você tem. Homens de destaque não estão na realidade necessariamente, mas também não estão necessariamente certos. A pessoa ela tem boa intenção, tem bom desejo, mas ela pode estar errada. Tanto eles como suas ideias devem ser respeitadas, porém não veneradas. Quando você estiver numa roda de pessoas, ouça o que elas têm a dizer, fale se você tiver oportunidade, mas não entre em debates, porque não leva a nada. A pessoa ela quer aprender, ensine. A pessoa não quer ouvir, se cale. Seja sábio. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 21. Primeira Tessalonicenses capítulo 5, verso 21. Pode ir. Põe tudo à prova, retende o que é bom, mas põe tudo à prova e retende o que é bom. Na minha versão, julgai todas as coisas, retende o que é bom. A pessoa falou com você, ouça. A menos que seja asneira daquela tremenda, mas mesmo em meio a uma coisa mal falada, você pode aprender uma característica do que é errado. E aquilo pode ser para você mais um alerta a você ter em algumas decisões de sua vida. Não use o seu ouvido de pinico, mas em certas situações elas trazem para você o que? Experiência. Como que eu posso julgar tal situação se eu não ouvir o que a pessoa tem a dizer? Os julgamentos mais ignorantes, eles são feitos de que maneira? Eu não ouço você. Quando você vê o julgamento de Cristo, e eu estava vendo uma análise legal, muito interessante num livro, nem lembro de que eu vi. Eles quebraram os mandamentos deles próprios em relação ao julgamento de Cristo. Então eles não poderiam fazer um julgamento de pena capital, que é de vida ou morte, à noite. Porque quando você está à noite, você já está cansado, você não consegue ter um bom juízo. E uma série de contextos. Aqueles homens, eles não foram sábios. Cuidado com o que a maioria fala. Nem sempre o que a maioria fala é certo. E o último, evite a má vontade de esperar, que é só um reforço daquilo que a gente já falou que nós temos que esperar. O povo de Israel no deserto, a coluna de fogo e de nuvem, levantou, anda, parou, para, levantou, anda, parou, para. Esperar no Senhor é um refrão constante nos Salmos, e é uma palavra necessária, pois Deus frequentemente nos deixa esperando. Para quê? Para te ensinar. Por quê? Se Deus ele conceder para você o que você quer, te der a riqueza necessária que você quer, a sua felicidade amorosa que você quer, tudo o que você quer, o que vai acontecer é que você vai fazer se afastar de Deus. A figura daquela parábola do rei que fez um grande jantar e chamou as pessoas, ele mostra isso. O rei fez um grande jantar e chamou aqueles que lhe eram caros. E foi lá, chamei fulano, e o fulano falou assim: olha rei, desculpa, mas eu não posso ir, eu acabei de casar. Foi para o Beltrano: por que você não quer vir? Não dá, eu acabei de comprar uma junta nova de bois, tenho que cuidar delas. Foi para o terceiro:
Você não vai? Não, não vou. Por quê? Eu acabei de comprar uma casa e eu tenho que ir lá ver esta casa. São 3 coisas lícitas. Não é ilícito. Mas entenda que o sentido aí é o sentido de prioridade. Se o Senhor Ele der tudo o que você quer no seu tempo, você se afasta dele. Esperar no Senhor é um refrão constante nos Salmos, e é uma palavra necessária, pois Deus frequentemente nos deixa esperando. Ele não tem tanta pressa quanto nós, e não é seu costume dar mais esclarecimentos sobre o futuro do que precisamos para agir no presente, ou nos guiar em mais de um passo de cada vez. Nós queremos a planilha toda, e Deus Ele não dá a planilha toda. A oração do Pai Nosso, Ele fala sobre o pão nosso de cada dia. O que Ele está falando é: eu vou te dar a porção do seu alimento, a porção das suas necessidades básicas no dia de hoje. Para quando? Hoje. Não é para amanhã. E não há problema de você ter a sua reserva, ter a sua poupança. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo para você que Ele te dá a provisão. O que Ele promete a provisão é hoje, para ser consumido hoje. É como se você fosse no mercado e fosse lá e alguém falou assim: olha, vai lá e compra carne para o almoço. Aí a pessoa fala assim: bom, nós estamos aqui em 4 pessoas, então o consumo é tantos gramas de carne. Eu vou lá e peço 3 bifes, porque a gente está acostumado aqui no Brasil, eu vou comprar 1 quilo, 2 quilos e congelo. Não é assim fora do Brasil. Vai nos Estados Unidos, você compra uma bandeja de bife. Eu quero é assim. Vai no Japão. Então, você compra para aquele dia. O teu freezer, aí você não vai precisar de um freezer, você não vai precisar daquilo. Por quê? Quando você precisa, você vai lá e compra. É exatamente a visão do Senhor. Fale, Alice. Não, a época do povo do Egito, quando saiu o pessoal do Israel, que saiu do Egito, que Deus mandava o maná, aí eles pegavam e guardavam para outro dia e estragavam. Quando dava na sexta, aí eles pegavam e falavam, Deus falava: agora você guarda para 2 dias, eles guardavam e não estragavam. Mas o ser humano, ele quer a regra dele. Uma verdade: quando houver necessidade de ação, a luz vai vir. Não tem sentido a gente servir um Deus que nos fala para seguir um caminho, nós seguimos esse caminho e aí dá errado. Portanto, procurar compreender a vontade de Deus com relação às coisas que estão escondidas de nós é algo que deve ocupar a nossa extrema atenção. É um terreno escorregadio se não estamos em plena comunhão com Deus. Por quê? Em vez de você ouvir a voz de Deus, você ouve a voz de quem? Do seu coração. Não é o diabo, é do seu coração. Assim mesmo, não é uma promessa das Escrituras que nós saberemos em plenitude, de antemão, o que Deus tem para reservado para nós, em especial, porque se Deus revelar o plano que Ele tem para a sua vida para amanhã, você nem vai levantar. Eu vou ficar na minha cama. Vem a luta, vem a dificuldade, você fala: eu? Vou nada, vou ficar aqui. É bom que saibamos também que mesmo que façamos tudo o que Deus quer, isso não vai nos livrar de problemas no futuro, exatamente por conta da provação. O que não quer dizer a respeito da vida eterna. Vida eterna, não haverá pranto, choro, ranger de dentes. Vai ser tudo lindo e maravilhoso. Para quem for. Né? Para quem for. Quem não for, vai ficar a eternidade morando na casa vizinha do bodão. O bode, o criamunhão. Não vai ser algo bom. Em especial, porque ele vai estar sofrendo mal mais que você, e ele vai estar dando uns gritos bem forte. Fazer a vontade de Deus não significa ausência de problemas, e isso é uma coisa que você tem que entender e ensinar, porque as pessoas, quando entram na igreja, elas falam: minha vida está pior. Se atentarmos para aquilo que está revelado nas Escrituras, aquilo que diz respeito à regra de vida para nós, então já teremos feito muita coisa para o benefício da nossa vida e para a vida daqueles que o cercam. A vontade soberana de Deus, ela vai ocorrer, quer você queira, quer você não queira. Então, alegre-se no Senhor e viva o melhor.
Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti pelo fim deste estudo sobre a vontade soberana de Deus. Por vários domingos, Pai querido, nós nos esmeramos neste estudo. Esse estudo ainda, em grande parte, está no nosso campo mental, emocional, mas nós queremos, Pai, que o Senhor grave nos nossos corações de uma forma, Pai, que nós possamos ver com clareza a Tua vontade, que nós possamos procurar entender a Tua direção em tudo, que nós possamos, Pai, aprender a esperar no Senhor, e quando o Senhor nos der a direção, nós tenhamos forças, Pai, para seguir, cumprir e glorificar, exaltar e bendizer o Teu nome. Queremos desde já consagrar a Ti, Pai, o estudo da soberania de Deus, mas do poder de Deus, que estaremos iniciando na semana que vem. Pedimos que o Senhor continue nos abençoando. Louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.